Lição número 80. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Se estás disposto a reconhecer os teus problemas, reconhecerás que não tens problemas. Ao teu único problema central já foi dada a resposta e não tens nenhum outro. Portanto, tens que estar em paz. Assim, a salvação depende do reconhecimento desse problema único e da compreensão de que já foi resolvido. Um problema, uma solução. A salvação é realizada. A libertação do conflito te foi dada. Aceita esse fato e estás pronto para ocupar o teu lugar de direito no plano de Deus para a salvação. O teu único problema foi resolvido. Repete isso muitas e muitas vezes para ti mesmo hoje, com gratidão e convicção. Reconheceste o teu único problema, abrindo o caminho para que o Espírito Santo te dê a resposta de Deus. Deixaste de lado o engano e viste a luz da verdade. Aceitaste a salvação para ti mesmo, trazendo o problema à resposta. E podes reconhecer a resposta, porque o problema foi identificado. Tens direito à paz hoje. Um problema que já foi resolvido não pode incomodar-te. Mas certifica-te de não esquecer que todos os problemas são o mesmo. As suas muitas formas não te enganarão enquanto te lembrares disso. Um problema, uma solução. Aceita a paz que essa simples declaração te traz. Nos nossos períodos de prática mais longos de hoje, reivindicaremos a paz que tem que ser nossa quando o problema e a resposta são levados a se encontrar. O problema tem que desaparecer porque a resposta de Deus não pode falhar. Tendo reconhecido um, tens que ter reconhecido o outro. A solução é inerente ao problema. Foste respondido e aceitaste a resposta. Estás salvo. Agora, deixa que te seja dada a paz que a tua aceitação traz. Fecha os olhos e recebe a tua recompensa. Reconhece que os teus problemas foram resolvidos. Reconhece que estás fora do conflito, livre e em paz. Acima de tudo, lembra-te de que só tens um problema e que o problema tem uma solução. Nisso está a simplicidade da salvação. É por essa razão que a sua eficácia é garantida. Hoje, assegura-te frequentemente que os teus problemas foram resolvidos. Repete a ideia com profunda convicção, com a maior frequência possível. E estejas particularmente seguro de aplicar a ideia para o dia de hoje a qualquer problema específico que possa surgir. Dize rapidamente que eu reconheça que este problema já foi resolvido. Estejamos determinados a não colecionar mágoas hoje. Estejamos determinados a nos livrar de problemas que não existem. O meio é a simples honestidade. Não te enganes quanto ao que é o problema, e terás que reconhecer que ele foi resolvido. Na lição de ontem, a gente viu que só temos um problema, que é a separação, e que este problema já foi resolvido. Porque, na verdade, a separação nunca aconteceu. Só que a consciência que tem essa sensação, este senso de separação, né? Mas ele nunca aconteceu, então não há problema. Quando a filiação de Deus teve aquela ideia, aquela pequena ideia, né, a parte de Deus, uma ideia separada de Deus, Deus olhou e deu a resposta para essa ideia. Deus disse: isso não significa nada, isso não tem significado.
Mas aí aquela ideia teve um efeito, que foi o pensamento de separação, ou o ego, né? Se quiser chamar assim. E então, uma consciência que experimenta este pensamento de separação também foi gerada ali junto, muito juntamente com este pensamento de separação. Então, é essa consciência que tem esse senso de separação, essa sensação de que está separada de Deus. Assim como é ela também que sente culpa e medo da punição. Mas como a causa, né, que é aquela ideia, não teve significado, como a causa é aquela ideia que foi tida à parte, separada de Deus, ela não teve significado, justamente porque foi uma ideia separada de Deus, a parte feita separada de Deus, o efeito dessa ideia também não tem significado, né? Então, isso é lógico. Se a ideia foi feita a parte de Deus e não tem significado, o efeito dessa ideia também não. Ou seja, este senso de separação que a consciência sente não tem significado, não está acontecendo na realidade, não tem existência, não é a verdade, não está acontecendo em Deus, né? E Deus é a vida, Deus é a realidade. Se não está acontecendo em Deus, não tem significado, porque não foi feito com Deus, não foi pensado com Deus. É por isso que o único problema, ele foi resolvido. Por quê? Porque ele não é real. Se ele fosse real, aí sim, né? Aí seria realmente um problema, porque não teria saída mesmo, se toda essa ilusão fosse real. Então, a essa ideia tida aí sem Deus, e ao efeito dessa ideia, né? E como efeito, aqui eu abro um parêntese, né? Como efeito, temos o quê? Não só o pensamento de separação, o ego, mas também, como eu falei, a consciência, né? E também, né, por consequência, a fragmentação dessa consciência, que daí então surge o mundo, surge as imagens, né? O mundo inteiro. Inclusive este você, este eu aqui, né? O personagem, a Bruna, Maria, Joana, este você no mundo, isso faz parte deste sonho, dessa ilusão, dessa imaginação. Então, a isso tudo, a esse efeito, Deus disse, e isso não tem significado, não foi feito em Deus. E essa resposta de Deus é o que chamamos de Espírito Santo. Então, Espírito Santo não é uma coisa aí fenomenal, que dá um show, que faz espetáculos para todo mundo ver. Espírito Santo é um pensamento de Deus, é a resposta de Deus, é uma mentalidade, é o que Deus pensa, que só reconhece Deus mesmo como a única existência. Espírito Santo não faz milagres esplêndidos. O milagre que ele faz é na mente, é na consciência, é essa correção do modo de pensar separação para o modo de pensar de Deus. Isto é, para ser Deus, para ver, falar, ouvir como Deus. Espírito Santo é a resposta para o único problema, o central, a base de todos os outros. E ele já foi dado à consciência bem antes de existir mundo, bem antes do Big Bang, né, que a gente conhece, antes de haver alguma forma, alguma imagem no mundo, o Espírito Santo, a solução, a resposta, já tinha sido dada por Deus. Ou seja, não há e nunca houve um problema. Você está em paz e você sempre esteve em paz. Você está em paz já, agora, em todo o tempo, eternamente. Você não vai ficar em paz daqui a um tempo, sabe? Ter mais paz lá na frente, no dia que alguma coisa acontecer. Você está em paz agora e só precisa reconhecer que já está em paz, porque você nunca se tornou separado de Deus. Ah, mas eu tenho aqui um senso de separação, sim. Ah, mas a consciência tem um senso de separação, sim.
né? Como eu falei, tem um senso de separação na consciência, né? Uma sensação na consciência de ser separada de Deus. Mas Deus não deu significado para isso. Portanto, isso não é real, isso é uma ilusão apenas. É um senso, não é a verdade, não é a realidade. Salvação, então, é o quê? Já que não tem nada para ser salvo, salvação é o quê? É compreender isso. É compreender e aceitar que não tem ninguém e nem nada para ser salvo. Olha que simples que é a salvação. O que você pensa que tem que ser salvo é o que não significa nada. Percebe? O que parece que precisa de salvação é o efeito de uma ideia sem significado. E se uma ideia é sem significado, o efeito dessa ideia também é sem significado. O que você vê, o que você chama de problema, é neutro, não muda a realidade, não afeta a realidade, porque está à parte, separado de Deus. Salvação é você aceitar a resposta de Deus, é você compartilhar a resposta de Deus. Salvação é você ser o Espírito Santo, ser o pensamento de Deus, ser a resposta de Deus à ideia de separação. É falar o que Deus falou, é ouvir o que Deus falou, é ver o que Deus falou. A linguagem de Deus neste mundo, para este mundo, que é a própria ilusão, não tem significado. Então, fale na língua de Deus. Seja batizado, mergulhado, envolvido pelo Espírito Santo, que é a linguagem de Deus, que é a mentalidade de Deus para essa ideia de separação. Isso é salvação. É reconhecer o problema e reconhecer que ele nunca existiu, que nunca teve um problema, porque nunca teve separação na realidade. A ideia de separação foi feita à parte de Deus, portanto, ela não é real. Então, hoje, não esqueça isso que ele traz aqui, ó. Um problema, uma solução. Um problema, uma solução. Um problema, uma solução. A salvação é realizada se você reconhecer isso, que só tem um problema e uma solução, e que ela já foi dada. E aí, nessa aceitação, é que você tem paz, é que você é a paz, né? Mesmo diante aí, você não vai deixar de ver no mundo alguns problemas, não vai deixar de chegar até você alguns problemas. Mas agora, a partir dessa aceitação de que não tem nenhum problema, porque nada mudou na realidade, né? É tudo uma ilusão, você vai lidar com isso diretamente da paz, olhando de fora, não se misturando, não se envolvendo com o problema, mas sendo a paz, sendo a resposta de Deus diante daquele problema, diante daquela pessoa, sendo o Espírito Santo de Deus naquela situação. Por isso, hoje, treine não esquecer que todos os aparentes problemas que possam surgir aí para você são um único problema. Todos, absolutamente todos, mesmo que eles tenham várias formas diferentes, não importa, eles são o mesmo problema. Apareceu um problema aí de falta de dinheiro, você olha para ele antes de qualquer decisão e lembra, este é o problema de separação e este problema já foi resolvido. Não há separação. Eu não me tornei esse corpo, eu não me tornei esse personagem, eu nem sequer estou no mundo. Olhe para os problemas sendo a resposta de Deus, sendo o Espírito Santo e não sendo esse você no mundo, esse personagem. Isto é, quando tiver algo aí, uma situação, lembre, isso não tem significado, isso é neutro, não tem como mudar quem eu sou, não tem como afetar a minha realidade, a minha existência. Ai, Bruna, mas eu não consigo. Para mim, isso parece que me afeta, sim, parece que eu dependo disso. Então, se parece que você não consegue, use a fé.
Se você ainda não vê e não sente a certeza de que isso já é assim, de que não há problemas, né? De que você nem está nesse corpo, nem nesse mundo, então use a fé. Fé é isso, não é? E fé é para isso. Fé não é aquela força, uma força aí que vai mover a mão de Deus em seu favor para que as coisas sejam como você quer que sejam. Fé não é isso. Fé é o que te move em direção a Deus, é o que me move em direção a Deus. Fé é a minha confiança no que ele fala, que me faz ver e comprovar que é verdade o que ele me fala, o que ele me diz. Fé é eu confiar que já é assim, mesmo que eu não veja e mesmo que eu não sinta que é assim, mas é confiar que é. Então, use a fé. Se ele está dizendo que você está com ele e não dentro de um corpo, confie que é assim. Use a fé. Se ele está dizendo que você não está no mundo, que você está com ele, está nele, é um com ele, então confie que é assim. Use a fé. Se ele está dizendo que você está em paz porque não há problemas, então confie que é assim. Se você coloca a sua fé no que ele diz, no que Deus diz, você vê e você prova e você comprova o que ele está dizendo. E isso é fé. Então hoje, reconheça que os teus problemas nunca existiram. Isso realmente, de fato, é garantido por Deus. Isso é assim.